Fala galera, tudo bom com vocês? Professor David aqui. E hoje nessa nossa unidade 2 aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre a parte da neuroanatomia que vai compreender aí, principalmente o nosso sistema nervoso central. Então, nosso sistema nervoso central, como eu já falei para vocês, é formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o encéfalo ele vai ser dividido, né, ele vai ser dividido em o cerebelo, aliás, o cérebro, que vai ser compreendido aí pelo telencéfalo e diencéfalo, o tronco encefálico, que vai ser o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, que é essa parte mais aqui de trás. Então a gente tem aí os hemisférios, né, cerebrais, que vai ser hemisfério direito, hemisfério esquerdo, certo? Então ele é dividido aqui pela fissura longitudinal. Então quando você pega um cérebro aqui, você consegue observar qual é o direito, qual é o esquerdo, certo? Você consegue, né, ter essas funções aí. O nosso sistema nervoso ele vai ser cruzado, por exemplo. Então quando você tem uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, ele, sei lá, ele paralisou o lado esquerdo. Isso eu posso afirmar que muito provavelmente aí a lesão tenha sido aqui no lado direito. Por quê? Porque a nossa informação ela vai ser cruzada. Então a gente tem aí os lobos cerebrais, a gente tem aqui a região frontal, né, o lobo frontal aqui, a gente tem aqui os lobos parietais, a gente tem o temporal, que é nessa região aqui, e a gente tem o lobo occipital, certo? Então são aí a divisão, né, a divisão aí que tem cada lobo aqui. Então, o lobo, para cada lobo, você tem aí uma função específica, certo? Mas nem sempre a função, né, vai ser delimitada pela anatomia. Então, assim, nem sempre a função pode ser delimitada pela anatomia. Não tem muito essa forma, né, de se observar. Então a gente tem o diencéfalo aí, que vai ser, tem o tálamo, o hipotálamo, regiões extremamente importantes aqui, que vai ser o hipotálamo, né, a nossa região principal, vai comandar diversas funções aí do nosso sistema nervoso central. A gente vai ter aqui o tronco encefálico, né, que vai ser o mesencéfalo, a ponte, o bulbo. Tudo isso aqui está bem explicado aí no material de vocês, certo? Agora aqui, deixa eu puxar um pouco mais aqui, a gente tem o cerebelo, né, que ele vai ser dividido, né, ele é como se esse cerebelo aí como se fosse um cérebro bem menor do que o nosso cérebro aqui total. Então por isso que ele tem esse nome cerebelo, certo? Então ele vai ser dividido, né, ele é um órgão só, obviamente, mas aqui na calota craniana ele vai estar, né, ele vai estar alojado ali. E ele vai ser separado principalmente pela fenda do cerebelo, né, que é uma membrana que fica ali, que ele vai separar ali, mas mesmo assim ele vai continuar interligado, só que a boa parte dele vai estar ali pela fenda do cerebelo. Então a gente tem essas funções aqui também, e o cerebelo ele fica bem mais aqui para o final, e é por isso que muitas vezes, quando você toma uma pancada aqui na nuca, né, você vai sentir aí, pode ter problemas, por isso que a nuca, nossa nuca aqui, que é essa parte de trás, ela é bem sensível, tá, para o nosso sistema nervoso central, justamente por alojar uma parte importante aqui do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, que é, no caso aí, o cerebelo. Beleza? Espero vocês aí na próxima aula e até mais. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David aqui. Na nossa segunda aula a gente vai falar um pouco, né, um pouco aqui sobre questões celulares, certo? Então a gente já falou quais são as células do sistema nervoso, né? Só que como é que essas células funcionam? A gente precisa ter potencial de membrana. Essa membrana ela precisa ser excitada para passar essa informação. Então, quando a gente fala de sistema nervoso central, de neurônio, esse neurônio ele precisa ser ativado para ele processar essa informação e passar ao longo disso aí. Então, eu costumo falar sempre o quê? Estudar cansa, sim ou não? Estudar cansa e bastante. Por quê? Porque você precisa fazer
você precisa raciocinar. Para você raciocinar, para você fazer sinapse nervosa, você precisa, né, gastar a energia. Então, a gente já entra lá em biologia celular quando a gente fala de transporte por membrana, né? A gente tem os transportes de membrana passivo e ativo. Transporte passivo, a gente tem difusão simples, difusão facilitada e osmose. Esses três tipos de transporte, que é o transporte passivo, eles não gastam energia. Agora, quando eu falo de transporte ativo, você precisa ir contra um gradiente de concentração para que você faça esse transporte das moléculas para dentro e fora da sua célula, certo? Então, a gente tem um exemplo clássico sobre transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, ela vai agir, né, diretamente aí no seu neurônio. Por quê? Porque você tem o potássio e você tem sódio. Então, eles estão dentro e fora da célula. Na hora que você precisa raciocinar, essas moléculas elas precisam ser invertidas, certo? Elas vão ser transportadas para dentro e transportadas para fora da célula. Quando eu pego e preciso transportar sódio e potássio para dentro ou fora da célula, tudo isso aí eu vou gastar energia. Qual é a energia do ser humano? O que é a energia do ser humano? A energia do ser humano é uma molécula chamada de adenosina trifosfato, ou conhecida também como ATP, certo? Então, à medida com que sódio e potássio se movimentam para dentro e fora da célula, certo? Você gasta uma molécula de ATP. Gastando essa molécula de ATP, você está gastando energia. Como é que você consegue energia de novo? Pela alimentação. Então você tem aí sódio e potássio se movimentando para você fazer sinapse nervosa, você fazer condução do impulso nervoso, e isso é a bomba de sódio e potássio. Agora, quando eu falo de potencial, né, então você tem um potencial de repouso e potencial de ação. Quando sua célula está processando informação, ela está num potencial aí de ação. Potencial de repouso é quando você tem aí, quando a sua célula ela precisa, né, ela não vai produzir outro, não vai carregar outro impulso nervoso. Então, à medida com que você tem um potencial de ação, ok, você fez, né, o seu neurônio está produzindo aí você está processando esse estímulo. Agora, com potencial de repouso, né, a sua célula acabou de processar, ela precisa ser, né, excitada de novo para receber esse outro impulso nervoso. Então você tem a polarização e a despolarização e repolarização, que é basicamente isso aí. Para que a sua célula, né, ela receba outro impulso nervoso, né, ela vai ter a repolarização, ela precisa ser repolarizada, e para quando ela termina de passar aquele impulso elétrico, aquele impulso nervoso, ela vai ter uma despolarização, ela vai ter essa troca aí de polaridade. Então é isso aí que vai acontecer com o neurônio. O neurônio, ele só processa um impulso, né, por vez. Só que, imagina só, você deve estar imaginando, então isso aí demora muito. A gente tem milhões de neurônios fazendo isso numa velocidade muito grande. Então você precisa, né, essa polarização, repolarização, potencial de membrana, potencial de repouso, tudo isso aí, né, acontece muito rápido, acontece muito, né, de forma muito veloz. Então a gente tem, para a condução nervosa passar, a gente precisa que os nossos neurônios eles sejam, né, mielinizados. Então, se você tem um neurônio, o axônio ali do neurônio, que é aquele prolongamento, tudo isso aí ele vai fazer com que o impulso nervoso ele faça, né, ele vá mais rápido. Então, quando eu pego, por exemplo, um neurônio, um axônio ali, então ele não vai ser, por exemplo, igual como se fosse um fio, certo? É como se fosse um fio elétrico e você passasse fita isolante em alguns pontos dele ali, deixando pequenas áreas ali desencapado. Então você fez aqui, você colocou fita isolante aqui, pulou essa parte aqui e colocou fita isolante aqui. O nódulo de Ranvier, ele serve justamente para isso,
pro impulso nervoso ir pulando, né, por cada bainha de mielina, certo? Então ele vai pulando, ele tem esse impulso saltador aí, certo? Então quando eu pego, isso vai ter tanto nos neurônios do sistema nervoso central, quanto nos neurônios o quê? Do sistema nervoso periférico. Só que aí a gente já entra numa especificidade. Sistema nervoso central tem a bainha de mielina, beleza? Já no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina ela vai ser chamada de uma outra forma. Qual é? Células de Schwann. Então, quando você tem aí uma hanseníase, que era conhecida antigamente como lepra, que são algumas manchas no corpo do indivíduo, né, no corpo do paciente, e ele perde a sensibilidade dessa região. Então a hanseníase ela vai destruir, né, basicamente o quê? As células de Schwann do sistema nervoso periférico. Então é basicamente a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico, e ele vai destruir. Então se você tem ali a bainha de mielina para acelerar a propagação, né, a propagação do impulso nervoso. Quando você destrói a bainha de mielina, o sistema nervoso ele não responde da mesma forma. Então, se ele não responde da mesma forma, vai acontecer que a propagação do impulso nervoso demore muito mais. Então, se é um caso de um paciente com hanseníase que já degradou toda a célula de Schwann, o que vai acontecer? Ele simplesmente não vai ter sensibilidade. Então aqui agora, se eu pego no meu braço aqui, eu estou sentindo que eu estou, né, tocando essa região. Então, quando uma pessoa que tem hanseníase nessa região toca aqui, ela não sente nada. Então você pode, você tem aí perfurar com uma agulha, perfurar com objetos pontiagudos, a pessoa não sente nada justamente pela degradação dessas células de Schwann, que é do sistema nervoso periférico, certo? Então lá no material de vocês tem aí algumas explicações, tem algumas imagens aí explicando como é a propagação desse impulso nervoso. Dá uma lida nele aí, o material está bem completo e espero vocês na próxima aula. Até mais.